E a minha opinião é a seguinte: quando eu estava fazendo o filme, a ideia era que todos nós éramos responsáveis. Mel Gibson está terminando um filme, agora que é baseado discretamente em um livro antigo, proibido, A Queda dos Anjos. A descida do Monte Hermon, os 200 que desceram. Nada disso está na Bíblia, que a maioria dos cristãos ocidentais possui. Tudo está no livro de Enoque, um texto citado nominalmente dentro do Novo Testamento, preservado por mais de 1500 anos por uma única igreja na África. E ocultado do Ocidente por tanto tempo que, quando a verdade finalmente veio à tona, quase ninguém acreditou até que Gibson construiu seu próximo filme em torno dela: O Escocês e os Manuscritos. Para entender como o Ocidente perdeu o livro de Enoque e como ele retornou, é preciso começar com um homem. Seu nome era James Bruce, um viajante escocês de quase 40 anos. Em 1773, ele escalou as terras altas da Etiópia, carregando 3 manuscritos escritos em Ge'ez, a língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo. Bruce havia passado anos na Etiópia. Ele havia explorado a nascente do Nilo Azul. Ele havia sobrevivido a intrigas da corte à peste e a uma guerra civil. Falava os idiomas. Mantinha diários que ninguém em sua terra natal acreditaria. E em sua saída, monges lhe entregaram cópias de um texto que consideravam escritura sagrada, da mesma forma que Gênesis é escritura sagrada, da mesma forma que os Salmos são escritura sagrada, o livro de Enoque. Para os monges não era uma descoberta. Era simplesmente a Bíblia deles. Eles liam o livro em Ge'ez, desde antes de alguém, no país natal de Bruce, ter construído uma igreja de pedra. Para eles, entregar-lhe um exemplar não significava nada. Para Bruce, quando o abriu, o chão tremeu. Ele reconheceu o nome na página Enoque. Ele havia lido sobre Enoque em Gênesis. Ouvira escritores cristãos primitivos se referirem a um livro de Enoque perdido durante toda a sua vida acadêmica. E ele agora segura o que parece ser o texto completo. Não um fragmento, não. Um boato o texto inteiro. Na Europa, o livro era um boato há mais de 1000 anos. Os primeiros escritores cristãos o citaram. A Carta de Judas no Novo Testamento, capítulo 1. Versículos 14 e 15 cita-o diretamente reproduzindo uma passagem que corresponde quase palavra por palavra a um Enoque 1:9. Depois disso, na maior parte do mundo cristão, o livro desaparece. Não destruído, não banido por algum decreto dramático, isolado apenas lentamente, século após século, sendo retirado das listas do que era considerado escritura. Até que, por volta do século V, havia desaparecido quase completamente das igrejas de língua grega e latina. Teólogos debateram sobre isso por mais de 1000 anos sem jamais possuírem uma cópia completa. Alguns insistiam que era real, mas perdida. Outros insistiam que jamais existira por inteiro. Bruce tinha a resposta em suas mãos. Ele só não sabia ainda a dimensão dessa resposta. Mas a Etiópia as havia preservado. A Bíblia Ortodoxa Etíope contém 81 livros, consideravelmente mais do que as Bíblias Católica Protestante ou Ortodoxa Oriental. Enoque é um deles. Ele tem sido lido em Ge'ez todos os anos, em liturgias e estudos, por mais de 1500 anos consecutivos sem interrupção. O livro que o Ocidente pensava ter perdido estava sendo lido todos os domingos em um continente diferente. Bruce não compreendeu tudo isso quando carregou aqueles manuscritos montanha abaixo. Ele pensou ter encontrado uma curiosidade. O que ele realmente fez foi reabrir uma porta que estava fechada desde a queda de Roma. E o que estava do outro lado dessa porta não seria lido seriamente por estudiosos ocidentais por mais 200 anos, o que o livro contém. Eis o que sempre foram os rumores. O livro de Enoque não é um único livro. São 5 seções costuradas ao longo de séculos. As partes mais antigas foram escritas entre os séculos III e II a.C. A parte mais recente, provavelmente, data de cerca de 100 a.C., originalmente em aramaico e hebraico. Fragmentos dele foram posteriormente encontrados em Qumran, entre os manuscritos do Mar Morto, copiados por comunidades judaicas que o trataram da mesma forma que tratavam seus outros textos sagrados. Acompanhe meu raciocínio, pois a datação é importante. As camadas mais antigas do livro de Enoque já eram antigas quando Jesus nasceu. Na época em que a Epístola de Judas o cita,
O livro é mais antigo do que a maior parte do que hoje chamamos de Novo Testamento. Ele está intrinsecamente ligado à atmosfera espiritual do judaísmo do Segundo Templo. Faz parte do mundo em que Jesus cresceu, das sinagogas, onde ensinou, das aldeias por onde caminhou. Os argumentos que seus primeiros seguidores já tinham antes mesmo de qualquer evangelho ser escrito. Quando arqueólogos retiraram fragmentos do Evangelho de Enoque das cavernas de Qumran, no final da década de 1940, fizeram algo que o Ocidente não conseguira fazer por mais de 1000 anos. Provaram que Enoque não era uma invenção medieval etíope. Provaram que o livro havia sido lido, copiado e valorizado por judeus que viviam no mesmo século que Jesus. Os manuscritos em Ge'ez, que Bruce trouxera da Etiópia, e os fragmentos de pergaminho, desenterrados de uma caverna na Judéia, contavam a mesma história em 2 continentes, e ao longo de 2000 anos. E ela é atribuída a uma figura que aparece em Gênesis por um período muito curto, apenas alguns versículos. Um homem chamado Enoque, que viveu antes do grande dilúvio com Deus e foi levado ao céu sem morrer. Gênesis narra a história e segue em frente. Enoque, o livro, continua, de onde Gênesis se cala. O livro afirma: contar o que Enoque viu lá em cima, os anjos que encontrou, os reinos, que percorreu os segredos que lhe foram revelados. 20 séculos depois da publicação desses manuscritos, um cineasta italiano construiria seu próximo filme exatamente em torno do tipo de descida cósmica descrita neste livro. Chegaremos a ele. Primeiro, é preciso entender o que Enoque realmente viu na noite em que o céu se abriu. O Monte Hermon, fronteira moderna entre o Líbano e a Síria, sagrado em quase todas as religiões do antigo Oriente Próximo, que o mencionaram com seu pico nevado na maior parte do ano, é visível a centenas de quilômetros em todas as direções. No mundo do livro de Enoque, é aqui que a história do sofrimento humano realmente começa. 200 deles descem. O livro os chama de vigilantes. São anjos, mas não do tipo que você imagina em um cartão de Natal. Eles têm nomes, hierarquias, personalidades, e tomaram uma decisão que seu líder sabe que os condenará a todos. Nas encostas do Hermon, eles fazem um juramento juntos, um pacto vinculativo. O que quer que aconteça a seguir, acontecerá junto com eles. Seu líder é Semjaza. É ele quem propõe o juramento, porque teme que, se for sozinho, os outros o abandonem à própria sorte. Ele diz isso em voz alta. Ele os faz jurar. 200 juram com ele. Eles descem. Então chega Azazel. Azazel não se limita a tomar uma esposa humana. Azazel ensina. Ele mostra à humanidade como forjar armas, como trabalhar metais, como fazer espadas, escudos e armaduras. Outros observadores ensinam outras coisas. Astrologia, feitiçaria, lapidação de pedras, mistura de cosméticos, para o rosto leitura das estrelas. O livro é muito específico. Ele os nomeia. Diz exatamente o que cada um ensinava. 20 instrutores nomeados, cada um com um currículo proibido. Esse detalhe importa porque os autores de Enoque não estão dizendo que os seres humanos inventaram a guerra. Estão dizendo que a guerra foi dada aos seres humanos por algo que veio de outro lugar. A primeira espada, o primeiro cerco, o primeiro veneno. Nada disso foi criado internamente, tudo foi ensinado. E então vêm os filhos a prole dessas uniões. Gênesis, capítulo 6. Os menciona em uma única linha e segue em frente. Enoque não segue em frente. Enoque diz o que eles eram gigantes seres, cujos apetites cresceram tanto que consumiram tudo o que a humanidade podia cultivar. Depois voltaram-se contra a própria humanidade e, em seguida, uns contra os outros. A terra geme sob o seu peso. O sangue encharca o solo. Os arcanjos observam do céu e finalmente clamam a Deus por intervenção. O que se segue é o dilúvio, não apenas um castigo pelo pecado da humanidade, mas uma intervenção divina, uma purificação de uma corrupção que veio tanto de cima quanto de baixo. Os próprios vigilantes estão aprisionados sob a terra, aguardando o julgamento final. Seus descendentes gigantes são mortos. Mas os espíritos desses descendentes, diz, o livro se tornam os demônios que ainda atormentam a humanidade. Agora pense nisso por um segundo. O livro está lhe dizendo que todos os demônios do mundo espiritual
tem origem em uma única decisão tomada em uma montanha por 200 anjos, que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Isso não é uma história para se contar na escola dominical. Essa não é a versão que a maioria dos cristãos modernos ouviu durante a infância. Essa é a versão que era lida nas sinagogas antes do nascimento de Jesus, copiada em Qumran, citada na Carta de Judas, e preservada na Etiópia pelos próximos 2000 anos, enquanto o resto do mundo a deixava escapar silenciosamente. E a descida do Monte Hermon é apenas a primeira coisa que Enoque vê. Se isso despertou seu interesse, inscreva-se e ative as notificações. Este canal explora as camadas da história bíblica que raramente são abordadas nos sermões da escola dominical. Os próximos vídeos aprofundarão ainda mais o mundo desses textos antigos, uma jornada pelos céus. Após a descida, o livro leva Enoque para cima. Ele é guiado segundo o texto por anjos. Ele vê coisas que os olhos humanos não foram feitos para ver. Ele vê os depósitos dos ventos vastas, câmaras, onde o próprio vento é mantido sob guarda liberado, através de portões específicos, por guardiões específicos. Cada vento tem seu propósito, cada portão tem seu anjo. O cosmos em Enoque não é o caos fingindo ser ordem. É ordem em todos os seus níveis, com nomes, funções e regras. A razão pela qual às vezes parece caos para os humanos é que eles não conseguem ver os guardiões. Ele vê um lugar de escuridão, dividido em câmaras, onde os espíritos dos mortos são separados. Os justos em uma câmara, os ímpios em outra, todos aguardando o dia do julgamento. O livro é concreto. Ele descreve a arquitetura, descreve as paredes, descreve o silêncio nas câmaras daqueles que morreram injustamente. O texto descreve as câmaras reservadas para aqueles que morreram com seus crimes descobertos. Os mortos não desaparecem. Eles são armazenados. E depois, há o livro das parábolas, a seção datada aproximadamente do 1º século antes da Era Comum. Esta é a seção que apresenta uma figura chamada Filho do Homem, um juiz celestial. Ele aparecerá no fim dos tempos. Ele julgará os reis e os poderosos da terra. A frase se repete: o Filho do Homem, o Filho do Homem. Agora leiam os evangelhos. Jesus se autodenomina o Filho do Homem, mais do que qualquer outro título, mais do que Cristo, mais do que Senhor, mais do que Filho de Deus. E a linguagem que ele usa para descrever o que o Filho do Homem fará, no fim dos tempos. O julgamento das nações. A reunião dos eleitos se alinha de forma perturbadora com a linguagem do livro das parábolas, escrito antes de seu nascimento. Os estudiosos debatem sobre o quanto disso é influência direta e o quanto é uma atmosfera apocalíptica compartilhada. Eles discutem isso há mais de um século, mas a conexão não é invenção. Qualquer pessoa que leia ambos os textos pode ver isso. A questão é o que fazer com o que se vê. Por que foi deixado de fora? Eis a questão. Se Enoque foi tão influente, se Judas o cita no próprio Novo Testamento, por que não está na sua Bíblia agora? A resposta não é uma decisão drástica isolada. É um processo gradual. Após a destruição do Segundo Templo em 70, depois de Cristo, os rabinos do judaísmo se estabeleceram em um cânone menor de escrituras hebraicas, e Enoque não entrou na lista. Alguns estudiosos acreditam que sua ênfase em anjos caídos e dualismo cósmico não se encaixava na visão rabínica da responsabilidade ética humana. Outros apontam para seu caráter místico e apocalíptico, muito diferente do tom legal e histórico que os rabinos queriam preservar. O livro era cósmico demais, vasto demais, desconfortável demais. No início do cristianismo, o cenário era mais complexo. Alguns dos primeiros escritores cristãos adoravam o livro, outros desconfiavam dele. Diferentes regiões usavam listas diferentes. Havia 5 igrejas no norte da África que liam Enoque juntamente com Gênesis. Havia igrejas na Ásia Menor que nunca tinham ouvido falar dele. Havia bispos que o citavam em sermões, e bispos que diziam às suas congregações para ignorá-lo. A igreja primitiva não era uma instituição única, tomando decisões isoladas. Era uma rede de comunidades que aos poucos iam descobrindo o que tinham em comum. No século V, no Oriente de língua grega e no Ocidente de língua latina, o livro de Enoque havia praticamente desaparecido da Bíblia cristã. Não foi removido em um concílio com tochas,
mas simplesmente deixado de lado à medida que bispos e concílios se decidiam por listas mais curtas e concisas. O livro não foi queimado, foi esquecido, o que, de certa forma, é um tipo de apagamento mais permanente. A Etiópia não seguiu essa tendência. O cristianismo etíope, com raízes que remontam ao século IV, manteve o livro em suas escrituras e nunca o removeu. 81 livros. Um deles é Enoque. A liturgia etíope lê trechos dele. Os comentários etíopes o explicam. Gerações de crianças etíopes cresceram ouvindo falar dos vigilantes e dos gigantes da mesma forma que as crianças ocidentais cresceram ouvindo falar de Noé e da Arca. Então eis a verdade que é de certa forma mais estranha do que a versão conspiratória, o livro de Enoque, não foi apagado por um concílio. Não foi enterrado sob o Vaticano. Foi preservado continuamente à vista de todos por uma das igrejas cristãs mais antigas da Terra. Enquanto isso, a maior parte do resto da cristandade se afastou dele, sem jamais anunciar que o estava fazendo. Ninguém escondeu. Quase ninguém leu. E para a maioria dos cristãos ocidentais, é a mesma coisa, o que torna a questão de quem dramatizaria a história a seguir. E por que muito mais interessante do que parece. É aí que entra Mel Gibson. Estúdio Cinecittà. Roma final de 2025. A produção do filme religioso mais ambicioso da carreira de Mel Gibson acaba de ser concluída. Se você nunca foi Cinecittà, é um daqueles lugares onde o próprio prédio faz parte da história. Construído na década de 1930, foi usado por Fellini, usado em Ben-Hur e em Cleópatra. Estúdios de som do tamanho de catedrais. Gibson o escolheu propositalmente. O filme foi inteiramente rodado lá. Gibson tem 69 anos. Ele vem perseguindo esse projeto há mais de 2 décadas. Já foi alvo de chacotas por isso. Já viu a indústria seguir em frente sem ele mais de uma vez. E em outubro de 2025, as filmagens finalmente terminaram. E o resultado final é o maior projeto cinematográfico teológico da era moderna. 20 anos atrás, Gibson realizou A Paixão de Cristo, as últimas 12 horas da vida de Jesus, contadas com um nível de intensidade que nenhum grande estúdio havia tentado em décadas. O filme de maior bilheteria nos Estados Unidos em quase 2 décadas na história do cinema independente. Ele já se inspirava em mais do que os 4 evangelhos canônicos naquela época. Admitiu abertamente que havia usado imagens das visões de Anne Catherine Emmerich, uma mística alemã do século XIX, juntamente com os relatos dos evangelhos. Mesmo assim, ele ia além do que cabia em uma única Bíblia. Aquilo foi apenas o começo. Agora ele está fazendo isso de novo em uma escala ainda maior. O filme se chama A Ressurreição de Cristo. A Lionsgate o dividiu em 2 partes, com a estreia prevista para 2027. A primeira parte, na sexta-feira, Santa 26 de março, e a segunda, no dia da Ascensão, 6 de maio, 40 dias depois. As filmagens terminaram na Itália. O elenco foi praticamente todo reformulado. E o tema não se limita mais às últimas 12 horas da vida de Jesus. O tema central é o que aconteceu em seguida. Em uma conversa em janeiro de 2025, no podcast The Joe Rogan Experience, Gibson anunciou o título e começou a descrever o projeto. Ele chamou o roteiro de uma viagem de ácido. Disse que era diferente de tudo que já havia lido. Ele riu ao dizer isso daquele jeito que alguém ri quando sabe que está prestes a fazer algo audacioso e já decidiu não recuar. Em uma conversa separada com o jornalista Raymond Arroyo, ele confirmou que o filme incluiria a queda dos anjos. Leia isso de novo, a queda dos anjos. Essa é a mesma queda descrita no livro de Enoque. O Monte Hermon, os 200, o juramento, a descida, o ensinamento do conhecimento proibido à humanidade, a corrupção que provoca o dilúvio, a história extracanônica mais importante do contexto bíblico, dramatizada em um grande lançamento cinematográfico. Gibson também dramatiza o sofrimento de Cristo no inferno, a descida de Cristo ao reino dos mortos, entre a crucificação e a ressurreição. Esse é um território que os 4 evangelhos canônicos mal abordam. Ele ganha vida na tradição cristã primitiva
em textos apócrifos, em escritos místicos, e exatamente no tipo de mundo bíblico expandido em que o livro de Enoque se insere. Cristo confrontando anjos caídos. Cristo caminhando pelo submundo. Cristo encontrando os mesmos seres que caíram sobre o Hermon milhares de anos antes de seu nascimento. Eis o padrão. Gibson passou 20 anos explorando o material sobre o qual a igreja moderna silenciou as visões e a paixão de Emmerich. Observadores no inferno e na ressurreição. E ele não realizou uma coletiva de imprensa intitulada O Verdadeiro Significado do Livro de Enoque. Ele fez algo mais impactante. Ele dedicou décadas de sua carreira e os recursos de um lançamento cinematográfico global e exagou. A afirmação de que a história cósmica que a Igreja Ocidental ignorou é exatamente a história que vale a pena contar. O filme é a declaração. A declaração é a revelação. Quando Gibson falou em Viagem de Ácido, ele não estava brincando. Ele estava alertando o público de que a versão da ressurreição, que chegará às telas em 2027, não é a versão simplificada de escola dominical que a maioria dos espectadores espera. É a versão que James Bruce trouxe das terras altas da Etiópia, em 1773. É a versão copiada em Qumran. É a versão citada diretamente na Carta de Judas. A versão que a maioria dos cristãos ocidentais desconhecia em sua própria tradição. Pense em tudo o que foi necessário para levar isso às telas. Gibson é um cineasta de 69 anos que dramatiza a queda de anjos descrita em um livro que a maioria de seu público nunca leu, preservado por monges em um país, que a maioria de seu público nunca visitou em um idioma, que a maioria de seu público nunca ouviu. Cada camada representa uma luta que ele escolheu travar e agora está prestes a se tornar um grande filme em 2027. O que na verdade fizemos de errado? Agora podemos responder à pergunta do título. O que entendemos mal sobre o livro de Enoque? Pensávamos que estava perdido. Não estava perdido. Foi preservado em Ge'ez, na Etiópia, lido todos os anos na liturgia, enquanto o Ocidente passou 1500 anos sem saber onde procurar. Pensávamos que era proibido. Nunca foi proibido. Está contido na Bíblia de uma das igrejas cristãs mais antigas em atividade contínua na Terra, a Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, e você pode lê-lo esta noite se quiser. Pensávamos que suas ideias existiam em algum universo oculto à parte. Não existem. Elas são citadas no Novo Testamento. Elas encontram eco nas palavras atribuídas a Jesus. Eles moldaram a maneira como os antigos judeus e os primeiros cristãos pensavam sobre anjos, demônios, julgamento e o fim dos tempos. E nós pensávamos, acima de tudo, que a história cósmica da Bíblia era simples, um universo claro de 3 níveis. Deus acima, pessoas no meio e um diabo em algum lugar abaixo. Enoque quebra essa visão plana, níveis de anjos com nomes 200 rebeldes, que desceram por juramento, gigantes cujas mortes deram origem aos demônios depósitos de ventos, câmaras dos mortos, um filho do homem, esperando no fim dos tempos. O mundo em que as pessoas que escreveram a Bíblia realmente viviam era maior e mais estranho do que a versão com a qual a maioria de nós cresceu. Esse é o verdadeiro mal entendido, não uma conspiração, algo mais sutil e de alguma forma mais difícil de aceitar. A história completa foi preservada o tempo todo. A maioria de nós simplesmente nunca soube onde ela estava guardada até agora. Um cineasta, na Itália, está projetando o filme em uma tela do tamanho de um prédio. Uma última palavra. Bruce não viveu para ver o que havia trazido daquelas montanhas se tornar um evento cultural. Ele foi ridicularizado em vida por algumas de suas outras afirmações sobre a Etiópia. Aristocratas em Londres riam de suas histórias sobre carne crua e cortes reais. A tradução completa para o inglês do livro de Enoque só foi publicada em 1821 décadas após sua morte. O estudo acadêmico sério da obra levou mais um século. Os manuscritos do Mar Morto só vieram à luz em 1947 e 1948. Fragmentos de Enoque foram encontrados em Qumran e a datação foi drasticamente alterada para um passado remoto. Bruce estava certo sobre mais coisas do que imaginava. Ele simplesmente não viveu o suficiente para ter suas pretensões confirmadas. Agora,
250 anos depois de Bruce ter levado aqueles manuscritos montanha abaixo, o mesmo material está sendo filmado em Cinecittà para lançamento mundial nos cinemas. A Descida do Monte Hermon, A Queda dos Anjos, O Tormento do Inferno. Um cineasta que criou 2 dos filmes religiosos mais importantes da era moderna está nos dizendo com sua obra que a história antiga não acabou e que a versão moderna mais modesta não a representa por completo. Pense na cadeia de mãos, por onde o livro passou, até chegar a este momento. Escribas judeus nos séculos anteriores a Jesus, copiando aramaico em pergaminho à luz de lamparina. A comunidade de Qumran, escondendo sua biblioteca em jarros nos penhascos acima do Mar Morto, antes da chegada dos romanos. Monges etíopes em mosteiros de pedra nas montanhas invadidas, lendo as mesmas palavras em Ge'ez, geração após geração, sem jamais saber que o Ocidente as havia esquecido. James Bruce, carregando os manuscritos em animais de carga nas terras altas. Um tradutor inglês do século XIX, finalmente traduzindo o texto para a linguagem moderna. Arqueólogos de meados do século XX, retirando fragmentos frágeis de uma caverna no deserto. E agora uma equipe de filmagem na Itália está levando isso para as telas. O livro de Enoch não foi apagado. Estava lá na Etiópia, em Qumran, na bagagem de um escocês, em uma única citação na Epístola de Judas, sobre a qual quase ninguém questionou por 1500 anos. Em um estúdio de cinema na Itália, onde Mussolini um dia sonhou com propaganda. E um cineasta americano, agora, com quase 70 anos, está finalizando um filme sobre a Descida dos Anjos. E agora, em um estúdio de som na Itália. Conte-me nos comentários, qual parte dessa história te impactou mais? Os 200, que desceram sobre Herman. As passagens sobre o Filho do Homem ecoando nos Evangelhos. Bruce descendo a montanha em 1773, sem saber o que tinha em mãos. Mel Gibson levando A Descida dos Anjos para as telas de cinema em 2027. Eu leio todos os comentários e o próximo vídeo deste canal será publicado exatamente como vocês indicarem. Inscrevam-se se ainda não o fizeram e nos vemos na próxima.